Nós estamos recebendo ao vivo pela primeira vez no programa SBT Comunidade a presença do secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, Júlio Modesto. Secretário, seja bem-vindo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente e estar aqui conosco nesta manhã, num período que eu poderia dizer de grande turbulência para o Executivo Estadual, secretário. É uma turbulência. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar com você aqui no SBT, falando com todo mundo que nos assiste, mas é uma turbulência que precisa ser dialogada de forma transparente e clara. Fazemos isso e é importante que se reforce. Fizemos muitas reuniões com os sindicatos e com o Fórum Sindical e não fechamos o diálogo. É importante que se diga, a todo momento o governador sempre deixou a Câmara de Gestão responsável por esse diálogo e em especial, a Secretaria de Gestão já promoveu várias reuniões nesse sentido. A ideia é, vamos buscar soluções juntos, porque a responsabilidade com o servidor não é só do executivo, também é do sindicato. O senhor fala de reuniões, que já tiveram diversas reuniões, mas nós escutamos aí ao longo da semana passada, os sindicalistas reclamando da falta do diálogo, que o governo foi tardio em sentar para discutir, abrir literalmente os cofres do Estado e apresentar a real situação. É importante, obrigado pela pergunta, mas assim, desde o ano passado, quando nós começamos as conversas com os sindicatos para entender as demandas que cada carreira possui, nós temos demandas reprimidas de carreiras que são legítimas, são justas, né? Mas nós lá em outubro do ano passado suspendemos as tratativas para que pudéssemos apresentar ainda esse ano uma proposta para atender as demandas de todas as carreiras. Não é só a inflação, né? Temos demandas de diversas categorias que estão em fase de análise e o que nós precisamos, Aguinaldo, eu tenho dito o Estado de Mato Grosso não está em crise, está em desequilíbrio e produz receitas a cada ano superiores aos anos anteriores. Enquanto outros estados do Brasil perdem receita, Mato Grosso cresce. A questão é como capturar esse crescimento respeitando a lei e tratar as carreiras de forma mais igualitária, mais isonômica, né? Nós temos ouvido falar muito da parte do Executivo, do Governo do Estado, com relação à questão do respeito às leis. E tem se citado muito a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Exato. Vocês estão trazendo números e percentuais que preocupam, né? O governo alega que já ultrapassou os 46% que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal para com gastos e despesas com pessoal. Hoje está girando em torno de 49%. Um dos motivos alegados para o não pagamento dos 11,28% seria isso, porque elevaria essa receita, essa despesa para mais de 50 pontos percentuais. Mas como administrar isto? Então, criar uma situação, como nós vimos aí o senhor falando agora há pouco na entrevista, de esperar uma oportunidade para que isso seja feito? Minelo, antes de responder a pergunta, eu quero lembrar que nós vivemos um momento totalmente atípico, não só o estado de Mato Grosso, mas todo o Brasil. O índice utilizado para a reposição da inflação no Poder Executivo aqui no Mato Grosso sempre foi o INPC. O INPC nos últimos 10 anos deu uma média de 5,41 pontos. A média dos últimos 10 anos. Você pega o ano passado, 11,28, é mais que o dobro do que vinha acontecendo nos últimos anos. Aí você pega os estados do Brasil, que tem lá queda de receita, né? E uma inflação que é o dobro da média, e todo mundo está com muita dificuldade nesse ano, e Mato Grosso não tá passando por um momento sem essa dificuldade. O que acontece as receitas performam, mas as despesas cresceram mais. O desequilíbrio nesse momento é realmente acima de 49 e não acima de 46. O limite prudencial foi superado em 2015 e o limite legal também superado no segundo quadrimestre de 2015. Ou seja, nós rompemos todos os limites. O limite de alerta de 44, prudencial de 46 e o legal de 49. Quando isso acontece, o Estado precisa recompor o equilíbrio. E tem um prazo para isso. A lei determina na 101, na lei complementar, que você precisa fazer isso em 2 quadrimestres. Se o PIB é negativo, Aguinaldo, você consegue um período dobrado, 4 quadrimestres. Ou seja, até o final deste ano, o Estado tem que voltar para o equilíbrio. A 49%, sob pena de quando não acontece isso, você tem sanções do governo federal. Não tem acesso a operações de crédito, não tem repasse das transferências correntes e o Estado começa a depender apenas da fonte 100. E aí o cenário realmente começa a se assemelhar a 15 estados no Brasil que estão atrasando o salário no mês de maio. 25 não estão dando RJ justamente por esse mesmo motivo. E Mato Grosso está
conseguindo recompor nos últimos anos a inflação, teve ganhos reais, inclusive em todas as carreiras nesse mesmo período, ganhos reais. No momento em que a iniciativa privada passa por crise, 11 milhões de desempregados, nós tivemos condição de atender diversas carreiras, né? O Estado fez isso. O problema é, nas últimas 2 anos, as leis aprovadas não tiveram o estudo de impacto financeiro para suportar esse crescimento. Não houve planejamento anterior no Estado, secretário? Com relação à despesa de pessoal, afirmo que não, porque se houvesse, não teríamos rompido o limite. O senhor está falando, então, que até então o Estado agiu de forma irresponsável com tudo que fora feito, culminando com a situação que estamos vivenciando agora. Eu lhe pergunto isso porque eu tomei conhecimento de uns dados, eu até quero chamar a atenção aqui do nosso querido telespectador, que eu fiquei realmente preocupado, eu até gostaria que o senhor me ajudasse a entender como é que vocês vão conseguir fechar a conta aqui. Porque de 2007 a 2015, houve um crescimento na receita corrente de 156% desse período. Correto. Junto a isto, houve também um crescimento na despesa de pessoal de 230%. Quer dizer, receita corrente cresceu 156%, despesa com pessoal 230%. É um número e uma conta que é impossível de fechar. O crescimento se deu por conta de quê? De reajustes concedidos, de pagamentos feitos acima do normal, de contratação de pessoal, o que de fato faz com que hoje nós tenhamos um número totalmente discrepante. 74 pontos percentuais de diferença na sua conta, né? Na conta que foi apresentada pelo Estado. 74 pontos de diferença de crescimento de receita em relação à sua despesa de pessoal. A despesa de pessoal cresceu mais, né? Quando você tem um crescimento exagerado da receita, da despesa de pessoal... Então, você gastou mais do que você recebeu. Isso. E a própria lei diz, você pode conceder reajuste, você pode repor a inflação, mas respeitando sempre os 49% de teto de gasto com despesa de pessoal. Lembro bem que, inclusive, ressalva a Constituição e trata desse assunto lá no artigo 37. Mas a LC 101, ela veda até o teto de 49. Mas o que acontece, e a gente está analisando historicamente todas as carreiras, houveram conquistas, todas são legítimas, o Estado vem garantindo a aplicação de todas essas leis, elas têm direitos adquiridos em 13 e 14, as leis anteriores, e nós estamos cumprindo, em 15 cumprimos, em 16 cumpriremos, tem lei que vai ter ajuste até 17, algumas até, uma carreira especial até 2023, mas pelo tudo que a gente analisa de crescimento de receita e crescimento de despesa, o que se tem é um descolamento razoável que traz hoje ao desequilíbrio. Isso só aconteceu por conta de falta de planejamento da capacidade de pagamento. E hoje enfrentamos essa situação. Em 2014, só para fechar a conta, o Estado fechou, a gestão anterior, 46,50, um pouquinho abaixo do prudencial. E o Estado de Mato Grosso, sem ter feito nenhuma lei de carreira, apenas cumprindo as leis de carreira existentes, mais o crescimento orgânico, mais as nomeações que fizemos, já rompemos aí os limites máximos de despesa de pessoal e enfrentamos o dilema hoje, nesse momento. Como vocês pretendem buscar medidas legais para encontrar esse equilíbrio? Então, o governador já recomendou, desde o final do ano, a Câmara Fiscal, que na entrevista, na reportagem que agora passou, representada por servidores de carreira da Secretaria de Fazenda, Gestão, Planejamento, Controladoria e Casa Civil, servidores que estão há muitos anos nas suas funções. Nesse grupo existem 6 secretários adjuntos e eles têm acesso aos números. Eles dão o quê? Informação para a decisão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e para o governo. Então, essas informações que foram colocadas, a dificuldade existente nesse exercício está sendo estudada por essa Câmara para apresentar alternativas. Quero lembrar, estamos fazendo todos os esforços para cumprir com a folha de pagamento. Essa é a nossa principal missão. Nós não podemos atrasar a folha porque aí seria desrespeitar de fato a dignidade do servidor público e prejudicar a economia. Só que são medidas, secretário, que precisam ser tomadas de forma urgente, porque isso aqui é uma bola de neve. Estão sendo. Isso aqui é uma bola de neve. Exato. E aí eu lhe pergunto, dentro dessas medidas, dentro dessa reengenharia administrativa que vocês estão propondo no estado de Mato Grosso, justamente para estancar as sangrias, fechar as torneiras, poder colocar o estado no equilíbrio e daí depois poder decolar,
nós também podemos ver aí um quadro de demissão do quadro funcional hoje do Estado? Não. De comissionados, por exemplo? Comissionados nós faremos porque faremos uma segunda reforma administrativa. Isso já foi amplamente anunciado e agora no começo do mês... Vai ter, então, corte de comissionados. Vai ter uma redução da máquina. A ideia é fazer a lição de casa, né? E nós estamos falando em torno de quantas pessoas aí? Esse número a gente vai revelar daqui a pouco na virada do mês, porque estaremos extinguindo empresas públicas, né? Isso já foi falado, a possibilidade de extinção e difusão de secretarias. Secretário? Eu gostaria de propor a apresentação disso numa outra ocasião com você, Sim. quando a reforma estiver ali aprovada pelo governador e apresentar ali o projeto de lei já compilando as economias que serão geradas. Mas a ideia é tornar a máquina mais leve. Se houver a possibilidade de fusão de pastas, assim faremos, né? Essa é a ideia. Primeiro, cumprir o que a lei determina, redução de cargos. Demissão de servidores a gente não cogita, porque precisamos de todos os servidores públicos. Não podemos pensar nessa possibilidade, apesar da lei prever essa prerrogativa. Nós estaremos trabalhando no eixo das receitas para gerar a oportunidade de garantir não só a folha em dia, mas garantir a reposição inflacionária. Esse é o grande esforço que está sendo feito nesse momento. Bom, então fica evidente aqui que vai haver uma mudança, vai haver, obviamente, um ato demissional na classe dos comissionados. Nós não sabemos ainda a proporção disso daí, obviamente precisa ser feito. Com relação a algumas outras medidas, criação de impostos ou, de repente, a retomada de recursos que até então estão indo, mas não estão voltando. Nós estamos vendo aí o deputado Wilson Santos, por exemplo, propor aí uma taxação das commodities. Isso pode ser acatado pelo Estado como uma maneira também de reaver algumas receitas e poder encontrar, juntamente com outras medidas, esse tão esperado agora, e eu acredito que esse passa a ser o grande ponto de interrogação do equilíbrio das contas do Estado de Mato Grosso, secretário? Guinela, eu acho que nenhuma hipótese pode ser ignorada, mas ela tem que ser amplamente discutida e debatida, né? Certo. Nós estamos falando de trabalhar com a classe produtora de Mato Grosso e é óbvio que esse discurso precisa ser aprofundado, precisa ser levado a essa base, né? Mas é importante lembrar que o Estado, independentemente de falar ainda de taxação de commodities, tem muita coisa para se fazer e capturar dentro do próprio Poder Executivo. Estamos reduzindo, Guinela, o ano passado reduzimos 26% do custeio, mais de 360 milhões, reduziremos mais 25% de custeio ainda esse ano. Estamos falando que o ano passado o CIRA, o comitê que trabalha na recuperação de ativos, trouxe 500 milhões de receita do Estado. Isso oportunizou inclusive o pagamento da folha do mês de dezembro, sobrou ainda 183 milhões para ajudar o primeiro trimestre que foi deficitário. Estamos falando que o CIRA pode trazer recursos novos para esse ano. Todas as possibilidades, naquilo que é mais plausível trazer no curto prazo, faremos. Estamos falando de acessar os depósitos judiciais, até a discussão com os poderes sobre o duodécimo para o próximo ano. Essa discussão está sendo promovida, está sendo amplamente debatida e as commodities, obviamente, farão parte de todo esse processo de debate e de discussão. O Estado precisa, obviamente, capturar receitas, não só para simplesmente pagar o RGA, mas para trabalhar naquilo que o cidadão precisa, o investimento nas políticas públicas de saúde, segurança e educação, porque nenhuma receita nova pode ser condicionada simplesmente ao pagamento do salário do servidor público, que é tão importante, mas nós temos que lembrar que o cidadão também precisa da prestação de serviço. Bem, o senhor falou agora a respeito do duodécimo. Nós estamos vendo uma tentativa do governo do Estado de chamar os poderes amigos, aliados, e aí eu estou falando do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado, Assembleia Legislativa, para que se discuta exatamente essa redução do duodécimo. A Assembleia Legislativa, por exemplo, se discute a redução de 15% do duodécimo lá, né? O governo sugeriu que o que está sobrando hoje nos cofres da AL, na ordem aí de 100 milhões de reais, seja devolvido para o Estado. Isso está sendo amplamente contestado, né? Nós vamos ver agora aí um cenário que eu diria muito ruim para o governo do Estado, que é a derrubada, o veto, né, de uma solicitação do Executivo com relação à questão do duodécimo. Praticamente as portas fechadas nesse sentido, secretário. Qual é o plano B?
Então, na verdade, só para dizer, porta fechada não existe quando o diálogo está aberto, né? A derrubada do veto com relação à RJ do Tribunal de Justiça a Assembleia assim entende que é o dever da Assembleia derrubar o veto, o governador entende, é o papel ali da Assembleia trabalhar nesse sentido. O que nós fizemos e trabalhamos desde os últimos meses é trabalhar num pacto contra a crise. Afinal de contas, o Mato Grosso, eu disse, não está em crise, está em desequilíbrio, mas o Brasil está em crise. E se a arrecadação da União cai, os repasses federais também caem. Tivemos frustração de receita no primeiro quadrimestre na ordem de 110 milhões de reais. E temos mais 2 quadrimestres pela frente. Há uma tendência de queda dos repasses em função da arrecadação da União. E isso afeta o caixa. Se afeta o caixa, nós somos um único Estado e um único gerador de receita. E a receita gerada aqui pelo Executivo, as receitas próprias, elas fomentam o Executivo e todos os demais poderes. Então, se existe, na verdade, um pacto contra a crise, como nós colocamos, é preciso que os poderes entendam que é um momento de sacrifícios conjuntos. Essa gestão fiscal, que a gente fala, o compartilhamento dessa responsabilidade tem que ser estendido não só ao servidor do Poder Executivo, mas também pensar também nos demais poderes. Não é dessa maneira que eles veem. Isso já ficou evidente, né? Que isso não se discute nesse momento. A lei orçamentária anual do Estado, o secretário, está estimada em 16 bilhões de reais. Esse número é real ou vai ser menor do que esse valor anunciado? Boa pergunta. Em relação aos anos anteriores, o que se fazia é receita subestimada para ter, né, uma captura de receitas adicionais ao longo do ano, né? A LOA de 2016 foi projetada em cima da receita real e estamos performando dentro daquilo que prevíamos, né? O ICMS com uma pequena queda de 2 pontos percentuais. Diante de um orçamento dessa magnitude, é muito previsível que há uma distorção até de 5 pontos, é aceitável, vamos dizer assim. Mas a tendência é que nós performemos até o final do exercício dentro daquilo que foi previsto em LOA, tanto no eixo das receitas, e aí as despesas precisam reduzir ainda mais para comportar o crescimento das despesas de pessoal. Importante que se diga que mesmo prevendo a despesa de pessoal na LOA em 8 bilhões e meio, nós já estaremos realizando, sem o RGA, 9 bilhões 160. Eu vou ter essa pergunta novamente para voltar à questão da contenção de despesa, porque o que se ouve, secretário, é que haverá uma grande redução do quadro funcional do Executivo do Estado de Mato Grosso, né? Dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Porque 16 bilhões é a lei orçamentária anual. 50,5% disso é gasto hoje com o pessoal. Nós estamos falando aí de 9 bilhões de reais, né? É impossível o governo não promover demissão na tentativa de redução, a não ser que aí eu volto novamente a perguntar para o senhor, da onde vai vir dinheiro para poder custear essa máquina que está muito bem engraxada, diga-se de passagem. Temos hoje 98 mil servidores entre ativos e inativos, né? Que no final desse ano fecharemos com uma folha, como eu disse, 9 bilhões e 160. O que nós precisamos fazer para esse ano para fechar a conta? O FEX, por exemplo. O FEX de 2016 tem que entrar dentro do exercício. Esse trabalho e esse diálogo com o novo presidente, o do Michel Temer, está sendo tomado. Porque se nós conseguirmos trazer o FEX para esse ano, a gente consegue quase atingir o equilíbrio, são 300 milhões. Com mais 80 milhões, fechamos aí o equilíbrio em 49, essa é a principal meta. Estamos trabalhando também, importante que se diga, nos incentivos fiscais, o Estado está trabalhando, fizemos a revisão de diversos incentivos no ano passado, foram quase 300 milhões que foram trazidas renúncias fiscais para o exercício passado e faremos ainda, traremos aos cofres parte dessa renúncia, uma boa parte de outras renúncias para esse ano. Então, quando você trabalha de forma justa, né, analisando as contrapartidas das empresas, analisando se houve realmente a eficácia do plano que se propôs, e aí você vai analisar, da CGE inclusive, se você tem captura de trazer renúncias que estão consideradas irregulares pela própria controladoria. Receitas novas, Aguinaldo, essa é a chave para poder suportar aí o RJ do servidor público. Se à vista, se parcelado, vai depender desse movimento de captura de novas receitas. Bom, entrando na questão do RGA, é indiscutível o direito do servidor público de ter, obviamente, engrossado no seu salário, no seu olerite, o reajuste geral anual. Isso é constitucional, isso é totalmente legal.
E nós estamos vendo uma grande insatisfação por parte dos sindicalistas, obviamente, por não ver, obviamente, a possibilidade desse pagamento no mês agora de maio. A Assembleia Legislativa atuou como interlocutor nessa crise que vivemos no Estado entre servidores e o Executivo. Uma proposta foi apresentada para o governo, um parcelamento 7,5% agora em maio e o restante 3 ponto alguma coisa em junho. Né? O Executivo recebeu a proposta e ontem o senhor devolveu ela dizendo que é impossível nesse momento. E já foi dito claramente que o não pagamento desse percentual aos servidores vai culminar com uma grande paralisação. O que podemos ver do dia 31 de maio em diante aqui no Estado? É um cenário de paralisação, de grandes prejuízos para todos? A paralisação ela não é boa para ninguém, ela não é boa para o servidor, não é boa para o executivo, não é boa para a sociedade e ela ainda acomete um outro problema, ela pode ter aí trazer prejuízos nas receitas. E se houverem frustrações de receitas, o cenário tende a se agravar. É importante que se diga que na Constituição prevê de fato o direito, ele ressalva a reposição quando você supera o índice prudencial de 46,55, mas nós não podemos ignorar a regulamentação pela Lei Complementar 101 que estabelece que mesmo fazendo a reposição, o seu gasto máximo de despesa é de 49. E quando você aplica, se fosse na condição da Assembleia, em duas parcelas, em maio 7%, em junho a diferença, você vai fazer com que o limite de despesa de pessoal encerre o ano em 54%. Se isso acontecer e não tivermos receitas para suportar esse aumento de despesa, a partir de janeiro de 2017, o Mato Grosso passa a ser mais um estado do Brasil, 15 já estão atrasando o salário. Seria Mato Grosso a engrossar essa lista. Então, ou seja, a nossa responsabilidade agora é buscar alternativas, mas não adianta tomar a decisão mais fácil e aplicar o índice, seja na totalidade ou num parcelamento que não seja exequível, porque comprometeríamos a folha de pagamento e a discussão que temos hoje, a partir do dia 31, com as mobilizações pedindo a reposição inflacionária, aconteceria no 31 de julho, 31 de agosto, porque o salário estaria atrasado. E aí a discussão passa a ser muito mais emblemática, né? Imagina o servidor sem o salário em dia, como pagar as contas, né? Buscar ao banco empréstimo para suprir com seus compromissos? É um cenário muito pior, isso já está acontecendo em 15 estados. Nós precisamos primeiro preservar a folha de pagamento. Essa é a primeira ordem do dia. Repor a inflação é um direito constitucional, mas nós não podemos descumprir o aumento de despesa acima de 49, sob pena de, a partir de janeiro, que é o prazo máximo é o final do ano, descumprir o que preconiza a própria lei, que estabelece o limite de gastos com a despesa de pessoal. O governo vai propor, chegamos a um caos. O governo tem uma proposta para apresentar para os sindicalistas. Vocês vão estar sentando com eles antes do dia 31 para discutir mais uma vez esse assunto, uma vez que dia 31 de maio é uma data limite para a Assembleia Geral da classe funcional para encaminhamento de uma greve ou não? O que acontece lá na primeira reunião que o governador teve em maio, dentre outras que ele já participou, quando ele anunciou que não teria condição de dar o aumento no mês de maio, ele já disse, a Câmara de Gestão vai reunir mensalmente. Na medida que recuperar a questão financeira, vai pagar o RGA na proporção que couber dentro do orçamento e dentro do limite. O movimento sindical estabeleceu uma data, nós estabelecemos um diálogo aberto e a ideia era trazer a proposta agora no mês de junho, logo no começo do mês, entre 5 a 10 de junho. Tem uma equipe trabalhando muito duro nessa questão que é a Câmara de Fiscal e vai trazer uma proposta para o governo estudar e apresentar ao fórum. Nós apresentaremos sim quais são as alternativas para poder garantir o pagamento. Isso será feito no começo do mês de junho. Tem um delay aí, é claro, 31 é o dia do movimento de paralisação, apresentaremos dia 1º, dia 2, quem sabe até no dia 31, se o time conseguir produzir algo exequível, que seja factível, e o Estado venha a propor dentro dessa mesma data para evitar a greve. O Estado não quer a greve. Eu quero dizer que o governador não quer estimular, não quer que aconteça e os prejuízos causados podem tornar a situação ainda pior, né? O que é pior para todo mundo. Vamos pintar um cenário aqui, secretário. A greve acontece. O governo vai tomar medidas judiciais com relação a esta paralisação, porque já se fala esse tipo de ação na área da segurança.
A greve é um direito democrático, Sim. né? E, inclusive, o governo deixa muito claro isso. As assembleias existem para deliberar sobre as decisões da grande maioria dos servidores. Mas é óbvio que o Estado tem o direito de recorrer ao Instituto da Greve. E assim o fará se necessário for. Mas, de novo, o que nós queremos promover é o debate franco, aberto, honesto. E um diálogo só acontece quando os dois lados tentam buscar as soluções juntos. Quando um lado não quer o diálogo e não é o nosso lado, nós queremos continuar conversando. Aliás, que fique claro, não existe lado, né? Não existe o Estado, não existe o sindicato, existe o servidor público. E ele precisa ser respeitado. Entendeu? Então, o papel do executivo e o papel do sindicato, das associações, é entender que temos um problema, teremos que buscar juntos uma solução, porque temos que prezar, primeiro, pela saúde financeira do Estado e pelo respeito ao salário do servidor público. Essa é a nossa principal missão. Repito, nós não podemos atrasar a folha e não faremos qualquer coisa de forma inconsequente. Seria muito fácil, Agnello, colocar o reajuste na folha. A decisão mais fácil nem sempre é a que lhe cabe neste momento. O governo tem que tratar esse assunto com seriedade e com responsabilidade. Certo. Nós temos a matéria no travamento das pautas lá da Assembleia. Hoje a nossa equipe acompanhou uma movimentação lá na Assembleia Legislativa. A Assembleia diz que vai travar as pautas, né? Grande parte dos deputados vão travar as pautas enquanto isso não for resolvido. Isso, obviamente, vai acarretar em outros prejuízos para o estado de Mato Grosso. O senhor acredita que isso pode, de certa forma, gerar uma crise política nesse momento, que até então estava tudo de forma muito tranquila? O trancamento da pauta é óbvio, gera prejuízo porque os assuntos ficam em suspenso lá, né? Até decidir, inclusive, a questão do veto, né? Derrubada do veto, como eu disse agora há pouco, com relação à RJ do TJ, né? Mas eu acho que lá tem os deputados da oposição que estão propondo isso. É importante ouvir todos os deputados e chegar a um consenso. Nós queremos continuar o diálogo também com o Legislativo. É importante que esse diálogo seja promovido, amplamente debatido e uma solução seja buscada. O deputado Emanuel Pinheiro tem se posicionado juntamente a defender essa posição constitucional, é um conhecedor da matéria, entende bem o assunto, mas ele tem a real compreensão do cenário econômico financeiro vivido pelo Estado de Mato Grosso, e isso não pode ser ignorado. Entendeu? Se a Assembleia entende que é possível pagar em 2 parcelas, é importante que ela mostre qual o caminho para se fazer isso sem ferir o salário em dia do trabalhador, do servidor público. Ou seja, se houver da Assembleia uma proposta que fosse execuível, óbvio que ela seria implementada. Até agora a Assembleia também não apresentou nenhuma proposta para poder ajudar a resolver esse impasse. Nós conversamos nesta manhã, já tarde, são 12 horas e 18 minutos, com o secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, Júlio Modesto. Secretário, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos ficar aqui na torcida de que se resolva isso o mais rápido possível e Mato Grosso não venha a ter prejuízos algum, nem o Executivo, nem a parte dos servidores públicos do Estado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, voltarei quando necessário e espero que a gente consiga encontrar uma alternativa, uma solução o mais rápido possível, porque a sociedade também paga uma conta muito cara por isso. Com certeza.